Fala, meu amigo nerd, sejam bem-vindos ao canal do Urso 4.0 e hoje aqui no canal do Urso nós vamos falar de um tema muito interessante. Quais as cores políticas dos personagens da DC Comics? Eu vou te contar o que a DC Comics não conta pra você. Antes de começar a falar dos personagens, eu gostaria que isso virasse uma série, então eu preciso da força de vocês. Que deem aquele like, se inscrevam aqui no canal caso não sejam inscritos e compartilhem esse vídeo. Me ajuda muito para continuar com esse trabalho falando de nerdice. Sem mais delongas, eu vou para os personagens. E vou começar por um bem interessante aqui. Eu vou dar umas pinceladas na história de cada personagem e falar um pouquinho do estilo deles. Eu vou falar de Lex Luthor e eu fiz algumas pontuações aqui. Ele é de direita, corporativa e tecnocrata. Por que esse barra? Porque sempre alguém é de direita ou de esquerda ou de centro tem algum viés. Ou extremo ou não, mas tem viés. Progressista, mais de liberdade. Então eu sempre vou fazer um barra alguma coisa. Então, por exemplo, ele é defensor do poder humano acima de tudo. Lex Luthor acredita que o humano não pode se curvar a um alienígena. Então ele tem esse ódio do Superman, bem evidenciado nos últimos filmes, nas séries. Ele acredita em tecnologia. Mercado e elite intelectual devem governar. O Luthor acredita que a tecnologia supera mesmo os poderes do Superman. Tanto é que ele cria uma armadura para competir com o Super. Vê os heróis como ameaça à soberania humana. Lembrando que o Lex Luthor já foi presidente nos quadrinhos e ele caçou os heróis, melhor, ele caçou o Superman e o Batman estava aliado ao Superman, ele caçou os dois. Quando o meteoro de Kryptonita estava vindo para a Terra, ele usou esse argumento para comandar vilões e heróis contra o Superman. Lembrando que em Superman Legacy também ele mostra muito esse poder de influência. Ele usa o governo a seu favor, ele cria metas humanos e ataca o Superman. E ele deixa evidenciado, ele odeia aquele alienígena. Até uma xenofobia do Lex Luthor. Então o Lex Luthor é um personagem com muitas camadas. Na década de 60 e 70 ele era muito caricato, aquele vilão bem caricato. E ele ganha nas últimas décadas, um vilão mais inteligente, mais habilidoso, e a inteligência dele tenta se sobrepor ao poder do Superman. O próximo personagem que eu vou trazer aqui, e ele também deixa muito evidenciado, e esse a DC deixou de deixar muito, mas muito evidenciado o que ele pensa sobre política, é o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde ele é esquerda progressista. O que quer dizer isso? Eu pontuei duas situações do Arqueiro Verde. Ele é crítico do capitalismo selvagem e da desigualdade. Defende a justiça social e causas populares. Durante Liga da Justiça, a série Sem Limites, o Arqueiro Verde defende que o governo deve fazer para o povo o que o povo não pode fazer por ele. No caso, criar defesas contra metas humanos. Quem são os metas humanos nessa série da Liga da Justiça? A Liga da Justiça, que representa um poder muito forte, e o Arqueiro Verde defende que o governo deveria se preparar para essas pessoas. E quem seria esse órgão do governo? Na época, na série, o Cadmus. Sim, o Cadmus, que é uma organização do governo que, durante Liga da Justiça Sem Limites, se sobrepõe ao governo para combater a Liga da Justiça. E mesmo assim, o Arqueiro Verde concorda com essa situação. Então, o Arqueiro Verde é um dos esquerdistas mais expostos que a DC deixa colocar a exposição dele. Por que eu digo isso? Porque na última saga Poder Absoluto, o Arqueiro Verde também vai a favor do governo da Amanda Waller, que está caçando os heróis e tirando seus poderes, e ele participa dessa caçada porque ele acredita que os heróis precisam ser contidos, e ele vai a favor do governo, para o governo fazer a proteção às pessoas. Então o Arqueiro Verde é um dos mais extremistas esquerdistas dos quadrinhos. E aí eu vou para Batman, e eu coloco entre aspas Bruce Wayne. Ele é de direita, pragmática e autoritarista ou autoritária. Por que eu coloquei essa barra autoritária? Porque ele desconfia do Estado e age por conta própria. O Batman não segue leis, nenhum tipo de lei. E ele pensa na segurança acima da liberdade. O Batman, para você ter ideia, ele me cria uma situação na cabeça sempre assim. O Batman tem muito dinheiro. Porque o Batman não trabalha para fazer Gotham City se tornar uma cidade de esperança, agindo diretamente onde há os problemas, na infraestrutura da cidade. Ele prefere gastar todo o dinheiro para virar um vigilante à noite para caçar vilões
e não agir na esperança de Gotham City. Lá no filme Batman Begins, essa discussão com Ra's al Ghul é muito interessante, porque o Batman, que é o Bruce Wayne, tem um pai, o Thomas Wayne, que morre na série, que tentou fazer isso, de agir na esperança de Gotham, investir em Gotham City, na recuperação da estrutura da cidade. E o Ra's al Ghul deixa isso muito evidenciado. O pai dele, por um tempo, barrou até o ataque de Ra's al Ghul, que tentava atacar a infraestrutura da cidade, criando miséria e o caos. E o pai do Bruce Wayne fez esse tipo de política. Infelizmente, foi morto por uma das pessoas que ele tentou ajudar. Um homem de rua lá, que tentando roubar o colar da mulher do Martha Wayne, ele acaba matando os pais do Batman. Só que o Batman poderia quebrar um pouquinho esse lado, mas ele é de direita e ele acredita que sim, o governo tem que comandar tudo. E ele, cara, além de tudo, ele tira a segurança das pessoas. Por segurança, ele quer tirar a liberdade. O Batman no futuro, em Reino do Amanhã, ele mostra muito isso. Ele cria robôs para controlar Gotham City e o crime. O que você acha do Batman? Ele realmente é um cara de direita? Ou ele tá mais para a extrema direita? Quero ouvir a sua opinião. O próximo aqui é o Superman. O Superman eu coloquei de centro e humanista. Por que a palavra humanista? O Superman pensa na humanidade. Ele coloca a vida acima de ideologias e o símbolo de empatia e responsabilidade global. Porém, o Superman carrega os valores americanos. Ele poderia ser um direitista, mas ele está como centro, porque o Superman acredita que ele pode fazer a diferença. E o Super sempre tenta ser esse viés de esperança para a humanidade. O Super não tem muita ideologia política, ele tem uma ideologia mais diferenciada. Eu gosto muito do Superman como ele age como um agente de transformação. Ele consegue, com o símbolo dele, inspirar as pessoas. E aí eu coloquei ele de centro. Ele deixa muitas vezes transcender a parte política para a parte de esperança. E o Superman é o menos politizado. Ele tem os valores americanos, porque ele é um personagem nascido lá, criado nos Estados Unidos, mas sim, ele é um personagem, quando ele vai para o mundo, ele é um símbolo de esperança. Eu colocaria ele mais neutro, como de centro, nem pendendo para a esquerda e nem para a direita. Gostaria de saber a sua opinião. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha eu acho uma personagem fantástica. Ela é progressista de direita, mas ela usa diplomacia. Ela defende a igualdade, paz e direitos humanos e questiona guerras e opressões. A Mulher Maravilha deixa isso muito explícito no filme dela de 2018. Quando ela vem para a Segunda Guerra Mundial, ela não quer saber quem está vencendo, quem está lutando, ela quer acabar com a guerra. Ela quer fazer a diferença na guerra. Ela entra na guerra para ajudar a acabar com a guerra, a desigualdade, as pessoas sofrendo. E eu acho interessante que no filme mostra que a guerra alimenta Ares. O ódio das pessoas alimenta Ares, deixando ele mais poderoso. Ou seja, ela sabe que uma guerra alimenta o mal. No caso, o pior vilão dela. Um vilão tão poderoso que fica mais poderoso quando se tem uma guerra. Então ela age como uma progressista. Ela tem uma parte de direita e de esquerda dentro dela. Isso é verdade. Ela acredita que a paz humana tem que acabar com as guerras. Para ter paz humana, ela tem que acabar com as guerras. A Mulher Maravilha tem alguns princípios que não são muito particulares aos homens. Afinal, ela foi criada pelas Amazonas acreditando nesses valores. É bem interessante a Mulher Maravilha porque ela transcende o que nós pensamos como humanos. A DC deixa isso bem claro. Ela nasceu como uma heroína deusa e ela quer acabar com as guerras. Eu acho bem legal esse ponto da Mulher Maravilha. O próximo aqui, cara, eu coloquei, mas eu acho uma personagem com muitas camadas. A Mulher Gato. Ela vive à margem da lei e questiona a moral do sistema. Eu enquadrei ela como antissistema e libertária. Aí você vai falar, ela é de esquerda e direita? Não, ela é antissistema. Ela cria o caos. E aí, cara, ela age muito bem com o Batman, que é um cara de direita, um cara que acredita que pode tirar a liberdade das pessoas desde que tenha ordem. E ela age contra a ordem. Ela é uma ladra, ela age contra o sistema. Só que o Batman acaba gostando desse lado dela, por incrível que pareça, que o seduz. Esse lado caótico dela. Então, o lado político da Selina Kyle, a mulher gato, ela não é politizada, ela é um agente do caos. Então eu coloquei que ela é antissistema. Ela não está ali trabalhando por uma pauta.
ela tá trabalhando por ela. E eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Qual personagem você quer que a gente fale da sua política? Exatamente isso. Você quer que eu fale de quais personagens? Deixa sua lista aí, que pode ser um próximo vídeo aqui do canal do Urso. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Até um próximo vídeo. E lembrando, esse vídeo aqui é apenas para entreter. Outra coisa bem importante: ser nerd é uma das melhores coisas da vida. Um forte abraço do Urso, que a Força Nerd seja com vocês sempre e até um próximo vídeo. Fui!